Todos nós estamos acompanhando, né, a nota que a Universidade Brasília lançou, o DGP, né, que reflete a posição da AGU. A DUMB soltou essa nota e muito preocupado, conversando com os professores, resolveu fazer essa reunião aqui para aprofundar o tema da progressão e promoção, né? Então, nós estamos para isso aqui, né? Nós já também anunciamos sobre a possibilidade das orientações individuais, as datas, então vamos reforçar esse horário que as colegas e os colegas vão poder atender os professores e professoras, né? Mas hoje nós vamos aproveitar essa 1h30, 2 horas para aprofundar esse tema aqui dentro. E mais que isso, além de tentar entender o que está acontecendo, além das políticas já tiradas pela DUMB, a DUMB já entrou com uma ação coletiva aqui no DF, né? Então, ter essa medida, que é uma medida que foi bem oportuna, mas nós vamos discutir aqui também formas de como encarar isso aí, como encaminhar, né? E, se possível, ver os casos que estão aqui presentes, valorizar os casos aqui presentes para poder acompanhar. Nós sabemos que essa questão da AGU, ela já está também extremamente vinculada com outras questões que nós estávamos discutindo aqui na DUMB há mais tempo, entre elas a questão da progressão múltipla, né? Que tem também jurisprudências no país que garante essa progressão múltipla. Então está tudo meio ligado, então nós vamos abrir para as colegas fazerem a intervenção e depois a gente abre para os demais para a gente ver se aperfeiçoa isso aí. Mas a ideia é dizer que está em risco, né, direitos, né, de todos nós, e nós vamos brigar por nossos direitos, que é basilar para a entidade que nós estamos filiados, que é a DUMB. A DUMB tem esse dever de trabalhar sobre todas essas questões que tem a ver com os professores do dia a dia, não só salariais, financeiras, outras questões, mas sobretudo essas também, que são as mais fáceis de serem tratadas. Então é basicamente isso. Acho que o presidente acabou de chegar agora na sede, mas fica à vontade, se quiser fazer o uso da palavra aí antes das colegas. Bom, eu sou o Pasquete, presidente da DUMB, o professor Manuel, também, que é da diretoria. As nossas advogadas vão se apresentar já. E para fazer 2 comunicados rápidos, esse mesmo escritório, que a DUMB tem 2 escritórios jurídicos, né? 2 já bastante antigos, não foi na nossa gestão a contratação. Nós seguimos com os mesmos 2 escritórios, porque achamos que é importante manter continuidade de certos processos, né? Especialmente esses jurídicos. Então, eles estão estudando uma medida que o pessoal do Banco Central conseguiu uma liminar em relação ao desconto dos 11% e 14% de aumento do desconto do INSS, né? Da contribuição previdenciária. Então, essa é uma medida. E a outra é essa que o professor Manuel se referiu. Nós entramos com a ação em dezembro, né, depois de um longo período de estudo, por conta das especificidades aqui do DF. O pessoal do Rio Grande do Sul entrou e ganhou ação, Paraná ganhou e entrou ação, e porque que Brasília ainda não tinha entrado, na DUMB não havia entrado, e havia uma avaliação dos 2 escritórios que aqui no DF, né, as varas da Justiça, tem um entendimento bastante complicado em relação ao servidor público, né? Então, uma dificuldade, e aí então este escritório aqui, Rodrigues Pinheiro, né, entrou com ação em dezembro, ação coletiva, para quê? Para reconhecer o nosso direito à progressão funcional, à múltipla, e contrapor a nota técnica do antigo NPOC, que dificulta, que é o que o DGP segue cegamente, né? Ao pé da letra, às vezes um pouquinho mais, né? Em relação à progressão. Então, nós entramos com ação coletiva para reconhecer aquilo que está na norma do CEP, que está na lei, né? Depois, essas dúvidas, sempre melhor com os advogados. Então, um bom trabalho a todos aí. Eu vou ficar um pouquinho do seu Manuel para apresentar.
Bom dia, meu nome é Roberta, sou advogada da Rodrigues Pinheiro Advocacia, presto assessoria para a Zoom e diretamente para os professores. Hoje eu estou aqui numa função mais de amparo, vou tirar dúvidas de vocês depois e também nos plantões de atendimento. Bom dia a todos, eu sou Larissa, também advogada da assessoria jurídica da Rodrigues Pinheiro. Bom, hoje eu tomei a liberdade de preparar um PowerPoint para poder trazer para vocês um pouquinho do panorama normativo que cerca a progressão e a promoção funcional dos docentes. Por quê? Desde a resolução CEP de 2017, resolução CEP 179, de lá para cá, a gente já teve sucessivas alterações, interpretações vindas da AGU que o DGP tem adotado e que, de certa forma, tem causado reflexos diretos. E acaba que os professores ficam naquela dúvida. O que eu tenho direito? Está certo? Não está certo? E também é uma demanda constante nos plantões aqui de atendimento a questão da progressão funcional. Então, primeiro eu vou começar abordando um pouquinho desde o que diz a resolução CEP 179 de 2017, que entrou em vigência em 22 de setembro. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem a Legislação Federal da Carreira. A Legislação Federal da Carreira, que é a Lei 2.772, ela diz que o professor, o docente da Instituição Federal de Ensino, ele vai ter direito à progressão ou à promoção quando ele cumpra esses dois requisitos. Ou seja, um interstício de 24 meses de efetivo exercício em cada nível e seja aprovado em avaliação de desempenho. E depois, no dia 1º de agosto de 2016, foi incluído um artigo nessa lei principal da carreira para tratar sobre o efeito financeiro da progressão e da promoção que se refere àquele artigo 12. E aí diz que o efeito financeiro ocorrerá da data em que o docente cumprir o interstício e os requisitos estabelecidos. Pois bem, esse daqui é o plano de carreiras, né, do professor do magistério superior, que começa na classe A e sobe até a classe E, sendo que as classes C e D têm esses 4 níveis, né, adjunto e associado. E aí a gente veio com a resolução CEP, que foi fruto de demandas e de uma batalha do corpo docente, porque até então não havia uma regulamentação propriamente dita que assegurasse qual é o marco temporal dos interstícios da progressão e da promoção. Então isso gerou, até 2017 vinha, então, o professor dava entrada de pedido em abril de 2017, 2015, e a progressão, o ato da Câmara de Carreira Docente só saía em dezembro. E aí os efeitos começavam em dezembro daquele ano. Então o professor perdia todo esse período de produção de abril, da data que ele apresentou o pedido, até a data que foi publicado o ato da CCD. E aí veio a resolução CEP 179 para resolver esse problema e dizer o seguinte, que a progressão vai ocorrer cumpridos os requisitos que estão previstos na legislação federal perfeitamente, e diz que os efeitos financeiros das promoções e das progressões terão vigência a partir da data do pedido formulado pelo docente. E isso veio para resolver uma situação que já era uma demanda dos professores, ou seja, a data que o professor encaminhou o memorando dele ou fez o pedido da progressão da promoção funcional seria um marco temporal para os efeitos funcionais, ou seja, até dali para frente ele já estava em contagem de um novo interstício, e os efeitos financeiros. Então, não importasse quanto tempo demorasse para vir o ato da CCD ou o ato do DGP agora, o professor tinha assegurado o início desses efeitos da data que ele formulou o pedido. E aí também trouxe a previsão, no artigo 5º, da progressão fundada em interstícios acumulados. A gente sabe que é uma realidade do corpo docente não efetuar os pedidos, principalmente porque é um processo extremamente burocrático, demanda tempo, tem que conciliar com as demais atividades cotidianas. Então, muitos professores acumularam e continuam acumulando interstícios, e aí veio a resolução para resolver esse problema e dizer o seguinte: ele pode requerer simultaneamente mais de uma promoção ou progressão em um mesmo processo, contendo a documentação necessária, e aí, quanto aos efeitos financeiros e funcionais, a resolução também trouxe uma previsão e disse o seguinte: os efeitos financeiros começam a partir da data do pedido formulado, e os efeitos não financeiros, que são os efeitos funcionais, eles podem retroagir. Então, a gente tem a seguinte tabela. Eu coloquei essa tabela aqui para poder ilustrar para vocês o seguinte. Então,
um professor que vai pedir só uma progressão funcional, uma promoção de adjunto 4 para associado 1, ele tem um interstício de 30 de janeiro de 2018 a 29 de janeiro de 2020. Ele apresentou o pedido dele no dia 30 de janeiro. Perfeito, corretamente, não tem nenhum problema. O parecer da comissão veio em 20 de fevereiro. A publicação do ato do DGP é 25 de fevereiro. Mas o início dos efeitos funcionais e financeiros estão preservados. Isso é o que diz a resolução 179. Então, aí o professor, por mais que o ato do DGP tenha vindo quase um mês depois do pedido, o professor tem assegurado como marco temporal dos efeitos funcionais e financeiros a data que ele apresentou o pedido. E no caso de interstícios acumulados, aquele exemplo que eu dei ali, o professor ele tem 2 interstícios acumulados, 2016 a 2018 e 2018 a 2020. Fez o pedido, encaminhou o mesmo processo, fez o pedido, os pareceres vieram, publicação do ato do DGP. E aí, o que acontece? Início dos efeitos funcionais. Aquele primeiro interstício de 2016 a 2018 vai ser considerado, né, a data que o professor integralizou, completou os 24 meses, e 30 do 1, que é a data do segundo que ele integralizou. Início dos efeitos financeiros, a data do pedido. Perfeito. Essa resolução, a forma como ela foi posta e como ela entrou em vigência, resolveu, diria que em todo ou em boa parte, essa questão do marco temporal. E aí, de setembro de 2017 para frente, eram esses os termos da progressão e da promoção. O que acontece? Em 26 de fevereiro de 2018, a universidade recebeu, assim como todas as outras instituições federais de ensino, o ofício circular 53 de 2018 e a nota técnica 2556 de 2018 do Ministério do Planejamento. Qual foi a intenção? A intenção era uniformizar um entendimento que era muito divergente entre as instituições federais de ensino. Algumas consideravam um marco temporal, outras consideravam outras. Existia uma discussão se é possível ou não um professor dar entrada em um processo e conseguir várias progressões, né? Então, veio a nota técnica 2556 e causou um efeito prático direto para os professores que tinham ou têm interstício acumulado. Porque ele diz que não há possibilidade de acúmulo de interstício para fins da concessão de progressão em mais de um nível. E aí ele coloca esse entendimento. Então, a partir de 26 de fevereiro, o que é que ficou prejudicado? Ficou prejudicado e suspensa a concessão de progressões e promoções funcionais múltiplas, fundadas em interstícios acumulados. E aí, 2 situações ocorreram para a gente. Não só a suspensão imediata, mas, em alguns casos, o próprio DGP fez o quê? O professor deu entrada no pedido com 3 interstícios. O DGP, quando foi conceder a progressão, pegou os 3 interstícios do professor e transformou em uma progressão. Ou seja, você pegou 6 anos de produção acadêmica, científica, de atividades administrativas e transformou num período de 24 meses. Né? Então, o prejuízo ele começou aqui, né? Claro, causando um efeito prático imediato para os professores que tinham interstícios acumulados. E aí, pois bem, isso veio vigorando desde fevereiro de 2018. A diretoria da DUNB, nós fizemos várias reuniões lá com o DGP, com a reitoria da universidade. Alguns casos foram resolvidos por conta de uma interpretação de uma consulta que eles fizeram. E aí, o que aconteceu? O DGP entendeu que quem tinha feito o pedido de progressão múltipla e o parecer da comissão tinha vindo antes da nota técnica, tinha assegurado a progressão múltipla. Então, esses professores, alguns conseguiram. Então, não bastou o pedido ser feito antes da nota técnica. Tinha que ter o parecer da avaliação antes da nota técnica para ter o direito à progressão múltipla. Então, isso aí veio vigorando de fevereiro de 2018 até o presente. E aí, quando foi no dia 1º de outubro, nós fomos surpreendidos por essa circular número 4, que foi divulgada pela reitoria, onde foi determinada a revisão de atos de progressão e promoção que haviam sido publicados nesse período de 2018 a 2019. Por que isso? E realmente pegou a gente de surpresa, ninguém sabia exatamente qual era a justificativa para isso. E a justificativa foi o seguinte: eles deram continuidade ao conteúdo e à interpretação que foi feita na nota técnica 2556, que diz o seguinte: a partir de 1º de agosto, a natureza das portarias de concessão tem natureza meramente declaratória
e os efeitos financeiros das concessões deverão retroagir à data em que o docente cumprir o interstício. Aqui, em tese, parecia ok, e aí depois ele diz: os docentes que tiverem completado o interstício antes de 1º de agosto de 2016 só terão o direito aos efeitos financeiros decorrentes de tal progressão a partir desta data. E isso aí, em princípio, nos pareceu uma boa interpretação, porque aumentou a quantia, ou enfim, aumentou a quantidade de retroativos salariais que os professores teriam direito. E aí a situação que a gente teve, na verdade, foi o seguinte: criou-se um cenário de desigualdade entre professores que eventualmente tenham pedido uma progressão ou uma promoção funcional com base em interstícios diferentes. E aqui eu trouxe esse caso para vocês. Então, o professor ele pediu a promoção dele de adjunto 4 para associado 1, com base no interstício de 10 de julho de 2014 a 9 de julho de 2016. Ele apresentou o pedido dele em janeiro de 2018, o parecer da comissão veio em 25 de fevereiro de 2018. A data de início dos efeitos financeiros não é nem a data do pedido e não é nem a data do interstício que ele completou, é 1º de agosto de 2016. Um outro professor que fez o mesmo pedido de promoção, mas com interstício diferente, 10 de agosto de 2015 a 9 de agosto de 2017, fez o pedido na mesma data, o parecer da comissão é na mesma data, mas veja o início dos efeitos financeiros, é a data que ele completou o interstício. Então, por mais que essa interpretação ela tenha alterado, tenha, de certa forma, favorecido esse caso do exemplo 2, mas criou um cenário de desigualdade, porque como é que eu concedo, né? Então, criou-se situações diferentes, efeitos diferentes para um mesmo pedido. E aí a gente prossegue. Então, esses aqui foram os efeitos práticos da circular número 4 de 2019, que também, de novo, contraria a resolução CEP, contraria a legislação, a lei 2.772. E, por fim, a gente recebeu, no dia 14 de janeiro, se eu não me engano, a nota 138. A nota 138 foi elaborada no âmbito da Procuradoria Federal, que atua aqui na Universidade de Brasília. Foi elaborada pelo procurador Maurício, que é coordenador do consultivo. Essa nota veio em razão de uma consulta que a reitoria da universidade encaminhou para a Procuradoria Federal. E aí o que eles fazem? Uma nova interpretação que os efeitos práticos dela não se restringem a quem tem interstícios acumulados. Alcança, inclusive, os professores que sempre mantiveram os seus pedidos de progressão, e aí vem e traz esse efeito. Porque o que é que o procurador diz? Ele interpreta o artigo da Lei 2.772 e diz o seguinte: somente se pode considerar que alguém está em efetivo exercício em determinado nível após a concessão da progressão para este mesmo nível. E aí o que acontece? Por que a nossa preocupação em relação a isso? Porque é o seguinte: por mais que o professor ele apresente o pedido dele a tempo e modo, como manda a resolução, como manda essas diretrizes, ele sempre vai sair prejudicado. E por que ele vai sair prejudicado? Pelo seguinte: o professor pediu a progressão dele de adjunto 2 para 3, o interstício dele é dezembro de 2017 a 30 de novembro de 2019. Fez o pedido agora, em 10 de janeiro. A data do parecer da comissão foi 20 de janeiro. A data de início dos efeitos funcionais vai ser 20 de janeiro. Aí, o próximo interstício do professor, de 3 para 4, só vai valer da data do parecer da comissão. Isso é o que diz essa nota 138. A gente ainda não sabe se eles já estão de fato aplicando essa nota. Eu acredito que sim, estão aplicando o entendimento dessa nota, certo? E aí a gente tem essa situação. Então o professor está aqui, interstício singular, sempre manteve em ordem os pedidos dele, o encaminhamento. Aí o que vai acontecer? A progressão de 3 para 4, o interstício de 3 para 4 só vai começar a ser contabilizado em 20 de janeiro de 2020. Aqui ele perdeu praticamente 2 meses do próximo interstício. Então, o que acontece? Aí eu vou explicar para vocês um pouquinho da onde que vem essa interpretação. A AGU, já há algum tempo, vem adotando o posicionamento de que, como a lei da carreira fala em efetivo exercício, o professor precisa, digamos, ter declarado, ou seja, e quem declara é a avaliação de desempenho que é feita e aprovada.
Aí eles começaram a fazer essa interpretação. Não pode ser nem a data do pedido, nem a data que o professor integralizou o interstício. Porque se a lei fala que ele precisa de ser aprovado em avaliação de desempenho, então esta data da aprovação na avaliação é que vai ser o marco temporal para a contagem do próximo interstício de 24 meses. Mas se a gente faz uma interpretação, e a interpretação que a gente tem feito, a assessoria jurídica tem feito, é o que a gente sustenta na ação coletiva, é de que a aprovação na avaliação de desempenho, ela tem natureza meramente declaratória. A lei da carreira não impede que seja feita de forma retroativa. E se a lei da carreira não impede que seja feita de forma retroativa, não pode o intérprete da lei que está aqui, seja a AGU, seja o Ministério do Planejamento, agora o Ministério da Economia, restrinja aquilo que a lei não restringiu. Por quê? E realmente eu tenho batido muito nessa tecla. A lei da carreira, a lei 2.772, quando ela foi editada, quando ela começou a valer, ela não veio com o intuito de prejudicar a evolução funcional. A evolução funcional é uma constante na carreira. Existe uma tabela que prevê que a cada 2 anos o professor pode requerer a sua progressão e pode obter a sua progressão, desde que ele comprove. Se ele vai comprovar que o interstício dele, se ele vai comprovar daqui a 5 anos, 6 anos, não importa, a lei não proíbe. Né? Então, a lei não proíbe, o problema é que a gente tem se deparado com essas sucessivas interpretações que vêm para restringir e muito, e prejudicar também a evolução funcional. Né, que prevê, eu acho que são 15 anos para você começar embaixo e alcançar o topo. 16 anos, 16 né? Para titular. Isso. Então, são mais ou menos 16 anos. E aí, o que acontece? Quando a gente permite uma interpretação como essa, a manutenção de uma interpretação como essa, eu estou dizendo que o professor, ele vai... Isso daqui, na vida funcional do professor, e eu nem diria tanto financeira, a gente sabe que tem um reflexo financeiro, principalmente quando pula de uma classe para outra, mas do ponto de vista funcional, que é a evolução, a data de início dos efeitos funcionais, de contagem do próximo interstício, isso aqui provoca uma reação em cadeia. Porque eu estou dizendo o seguinte, se a cada progressão o professor perder 3 meses, lá no final da carreira ele vai se aposentar e não vai ter utilizado toda a produção dele para conseguir subir na carreira. E subir na carreira é uma premissa da legislação federal. Então, na nossa interpretação, tudo isso que vem acontecendo de 2018 para cá tem obstaculizado um direito que é previsto na legislação. Então, realmente, esse é o quadro que a gente tem hoje, tá? É um quadro que, até a nota técnica e até o ofício circular, os efeitos eram muito sentidos por quem tinha interstícios acumulados. Né? Quem tinha interstício acumulado realmente está prejudicado, porque não consegue pedir a progressão. Se pede a progressão é um nível, e aí, enfim, está trabalhando já no interstício, mas tem 2 sem utilizar, e a situação é essa. Então, aqui é o exemplo que eu dei sobre a questão do interstício singular, o professor que sempre manteve, e aqui o interstício acumulado. Olha o que acontece com o professor. Então, esse professor aqui, ele tem 2 interstícios acumulados. Ele tem um interstício de dezembro de 2015 a novembro de 2017, ele fez o pedido dele em 10 de janeiro, o parecer da comissão saiu em 20 de janeiro. E aí, o interstício de 2015 a 2017 vai ter como início dos efeitos funcionais e financeiros a data do parecer da comissão. Aí, quer dizer, o interstício que ele tem de 2017 a 2019 só vai poder ser requerido em janeiro de 2022. Ou seja, ele vai estar, a produção dele sempre vai estar além do que ele poderia estar evoluído na carreira. Então, essa é a situação que a gente tem hoje, em razão da nota 138, que veio agora na segunda semana de janeiro. Até onde me chegou, até onde me é de conhecimento, o DGP tem começado a adotar esse posicionamento na nota, e eu achei realmente curioso o fato de que, lá no e-mail que foi encaminhado para os docentes no InfoNB, eles destacam 3 itens, que são, basicamente, o tempo que o professor, o tempo de antecedência que o professor tem para poder encaminhar o seu pedido, para dizer o seguinte, olha, o professor, ele tem que encaminhar o pedido dele com 30 dias de antecedência, o processo tem um período de 30 dias para correr. Se o processo não for
iniciado e finalizado em 30 dias, a administração pública é constituída em mora. Só aí é que o professor vai ter direito de ter assegurado o início dos efeitos funcionais e financeiros da data que ele fez o pedido. Então, assim, o reflexo... E ainda que a administração não fique em mora, o problema é exatamente esse, a data do parecer da comissão. Isso onera, assim, posso estar enganada, mas para mim, de certa forma, isso acaba onerando, aumentando o ônus dos professores que constituem comissões, porque vai recair sobre vocês uma responsabilidade ainda maior, porque já que a data, o marco temporal é o parecer da comissão, então tudo está girando em torno do parecer da comissão. Né? Então, se o DGP demorar um mês para soltar o ato que reconhece a progressão, não importa. O que importa é a data que foi realizado o parecer. Então, a situação que a gente tem hoje é essa. Prejudica tanto os professores que sempre mantiveram regularmente os seus pedidos de progressão e promoção, quanto prejudica aqueles que têm interstícios retroativos acumulados. Isso porque a Procuradoria, a AGU, adotou o posicionamento. Olha, se a lei fala aprovação e avaliação de desempenho, a aprovação na avaliação de desempenho é o que tem que ser considerado marco temporal. Então, essa é a situação que a gente tem hoje. Aí, só para eu poder fechar agora, a gente estabeleceu algumas orientações gerais, que é qual? Sempre encaminhem o memorando da data que vocês considerem corretas para pedir a progressão e a promoção funcional de vocês. Mesmo sabendo que será indeferida quando chegar no DGP, quando chegar na CAC, né, na Coordenadoria de Acompanhamento de Carreira, sempre. E sempre lembrando o seguinte, por mais que a decisão seja no sentido de interferir, como a gente sabe que é e será, continuará sendo, sempre apresentar o recurso administrativo, que pode ser feito com o auxílio da assessoria jurídica, sempre nos plantões, ou enfim, por e-mail, ou da forma como vocês preferirem, sempre apresentar o recurso administrativo. O encaminhamento do memorando, mesmo sabendo que vai ser negado, a gente sempre recomenda manter, por quê? Se lá na frente a AGU rever o posicionamento deles e disserem, olha, restabeleça a concessão da progressão múltipla, a data é a data do pedido, ou a data que o professor integralizou o interstício, vocês terão como provar que fizeram o pedido, encaminharam o memorando, e é isso que vai respaldar vocês quando houver uma mudança de entendimento. Então, juntamente com isso, apresentou o memorando, veio a resposta negativa, apresentar o recurso administrativo, né, que pode ser levado, inclusive, até o Consune, é possível levar recursos administrativos envolvendo a questão da progressão e da promoção funcional. A ação coletiva, como o professor Pasquetti já falou no início, nós ajuizamos essa ação coletiva em dezembro,